Então é isso, então é bom estar com vocês. Boa noite, quinta-feira, às 19 horas, como sempre, a gente está indo já. Esse ano a gente completa 2 anos em agosto desse grupo de estudo, a gente está amadurecendo, a gente está crescendo. Então, a gente está dando um bonzinho, tá legal. E aí, para quem está chegando, sejam bem-vindas. É legal estar com vocês, é bom poder compartilhar. E aí, só para explicar, o grupo de estudo, a gente está no processo literário, está estudando um livro da Lins Green, junto com o Harvard Stas Portas, que é Os Luminares. A gente já leu a parte que fala da Lua. Esse livro ele divide em duas partes, né? Primeiro ele fala da Lua, aprofunda na Lua e todas as dimensões da Lua. Depois ele fala das dimensões do Sol. A gente está nessa parte segunda, falando do Sol. E é muito legal. E na primeira parte a gente leu os trechos do livro e a gente troca um pouco, troca experiência, e, enfim, troca as interpretações, entende um pouco. E depois, na segunda parte da reunião, a gente estuda um mapa astral, né? É, e a gente escolhe e tal, enfim. E hoje a gente vai estudar o mapa astral da Elis Regina. Tô ansioso para ver o mapa astral dela. E é legal. A gente separou aí algumas coisas, né? Biografia e tal, essas coisas, e é desse jeito. Tá bom? Então sejam bem-vindos. Muito legal. Muito legal. E a gente está estudando o Sol. E aí, por esse olhar, o Sol no mapa astral, tem até um trecho desse livro que me marcou assim muito, assim, que ele também dá dicas de como interpretar o mapa, né? E aí ele falou assim, teve um texto, ele falou assim, daí, se você estiver muito perdido na interpretação do mapa, olha para o Sol, interpreta o Sol, acha o Sol no mapa, que o mapa se mostre. Porque, na verdade, nesse olhar, é como se a gente precisasse ter consciência das outras partes e direcionar as outras partes para que elas nos ajudem a gente conseguir ser o nosso Sol. Exercer o nosso sol, exercer o nosso brilho, ter esse senso de existência. Claro que depois a gente vai entender que alguns mapas têm mais facilidade de fazer com que isso aconteça e outros mapas é mais complexo. E aí isso a gente consegue perceber. Hoje eu estava olhando o mapa junto com a Glória, que a gente faz um acompanhamento, e aí ela falou assim: tem um mapa aqui de um amigo e tal, para a gente ver, que eu vou olhar o mapa dele, é um cara muito gente boa e tal. E a Glória só vem com pedrada, né? Então eu olhei o mapa e falei, nossa senhora, porque ele tem o ascendente em Capricórnio, tem o Sol no ascendente, o Não, Sol, em touro, ascendente em touro. desculpa, o ascendente em Touro, aí ele tem Quirón ali no ascendente, tem o Saturno na casa 7 fazendo oposição com o ascendente, tem a Lua na casa 4 fazendo quadratura com o Saturno e quadratura com o ascendente e opondo, a casa tem uma grande cruz no mapa. Aí eu falei, tá, já começamos bem. Falei, tem outro amigo? Não, vamos falar de outro amigo Não tem primeiro. bom falador. E aí eu achei bem curioso, assim, porque o regente do ascendente, que é a Vênus, no caso, ela tá em conjunção com Marte, exata, na casa 11 em Áries. Então, isso já traz uma questão no relacionamento. A Vênus em conjunção com Marte traz uma questão no relacionamento e também na orientação sexual. Tem um contexto aqui. Vênus e Marte juntos em Áries, né? Tem uma complexidade. E também faz uma quadratura com Netuno, de casa 8 que na prática vai trazer uma confusão para para essa orientação sexual, para essa disposição, para essa agressividade, para essa explosão. E aí eu fui explicando isso, aí depois o Saturno na 7 de novo o relacionamento. Não, você. Então, assim, a gente está falando sobre isso, então a gente está estudando ter um roteiro para a interpretação do mapa. Só que na prática, assim, a gente tem vários roteiros. O que eu entendi dos colegas também, enfim, dos estudos, todos começam pelo ascendente, isso não muda. Mas na prática, cada pessoa desenvolve o seu próprio roteiro. E aí, nessa de desenvolver o roteiro, o que eu entendi na minha prática pessoal é que o próprio mapa, ele é o roteiro. Cada mapa, assim, eu sempre começo pelo ascendente, mas o mapa ele vai dar o tom. Então, nesse caso, eu falei ali, relacionamento, regente do ascendente. Estou falando de relacionamento, naturalmente, casa 7 Saturno. Então, ele vai dando tom, ele vai explicando, fala, é esse contexto aqui.
E a gente pirou junto, né? Quando acabou, a Glória falou assim: pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né, Glória? Não, gente, é uma experiência. E eu tenho que ver esse meu padrão, né, dos meus amigos. E para ilustrar aí o que o Rodrigo está trazendo, é, a minha questão com Casa 7. Então, a sincronicidade é muito presente, né, Rodrigo? Depois que nós terminamos a conversa, eu falei, faz sentido, faz sentido isso. Enfim, Interessante. é apaixonante, Vamos né? lá, Eu disse não paro mais. Mas vamos lá. apaixonante. É. Mas Teve enfim, mais então. coisas, mas depois eu conto no privado. Então, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Então vamos ler, vamos ler. A Mônica ajuda, por favor. Por favor. É aqui, né, Mônica? É, no início da década de 1980, um psicanalista da Universidade de Harvard, James Herzog, criou a expressão fome de pai para descrever o estado psicológico das crianças que foram privadas do pai por causa de separação, divórcio ou morte. As pesquisas mais recentes reavaliaram e ampliaram essa definição, fazendo com que incluísse os filhos de pais fisicamente presentes, mas psicologicamente distantes ou inadequados. Eu definiria a fome de pai como um anseio subconsciente por um pai ideal perdido, pelo pai que você não tem, pelo pai que não estava lá da maneira como você esperava desesperadamente que ele estivesse. Herzog descobriu que as crianças afetadas por esse problema, especialmente os filhos, embora muito disso também se aplique às filhas, têm dificuldades em 4 áreas básicas da vida adulta. Primeiro, com a criação, é muito difícil dar algo que você não recebeu. Se você passou pela privação paterna, é provável que ache que o papel de pai será mais difícil quando chegar sua vez de representá-lo. A segunda área em que Herzog detectou problemas com relação à falta da figura do pai é a capacidade de se estar próximo aos outros na vida adulta, de ser íntimo, quer com outro homem, quer com outra mulher. O pai é o primeiro modelo do princípio masculino, a primeira ideia que temos de como são os homens. Se ele foi distante e remoto, o filho vai presumir que os homens devem ser assim. A filha, a filha pode deduzir que é isso que deve esperar dos homens. Tais imagens influenciarão quem e o que encontramos ao longo da vida. Para não falar do modo como reagimos ao comportamento das outras pessoas e o interpretamos. Creio que foi o psicólogo humanista Jean Houston quem disse certa vez que a vida tem um modo de forçar nossas expectativas. Aí ele tem a citação aí do Fome do Pai, na página 24. O terceiro ponto, né? Herzog observou que a falta de uma imagem adequada de pai poderia levar a problemas com a agressão e a afirmação. É interessante notar que o perfil psicológico da infância de criminosos presos costuma revelar a ausência de um pai ou um relacionamento difícil com ele. Se você foi muito agressivo ou hostil na infância, será bom ter um pai que lhe ensine a lidar com limites. As mães também podem fazer isso, mas os relacionamentos triangulares ativam questões importantes sobre limites e afirmação, como o complexo de Édipo. E temos a escolha de aprender lições valiosas na vida ao nos defrontarmos com esses conflitos. Se você não foi muito agressivo, um bom pai pode servir de modelo para sua extroversão, para fazê-lo mais corajoso. O quarto ponto levantado por Herzog
é, trata daquilo que acabei de discutir. Crianças privadas de pai costumam ter dificuldade para lidar com a realização e com o domínio prático do cotidiano. Por falar nisso, pode ter havido alguém por perto que não foi um pai biológico, mas que serviu de pai substituto no que diz respeito a todas as questões de que tratamos até agora. Acho maravilhoso saber que um número cada vez maior de homens está procurando desempenhar um papel mais ativo como pai. No entanto, como estava dizendo, nem sempre é fácil dar algo que você não recebeu. E quase um desafio ser um pai adequado quando não se tem o registro de imagens positivas do pai na memória. Você pode colocar para cima, por favor? Além disso, quando um pai tenta nutrir e cuidar de seu filho recém-nascido e indefeso, pode reavivar sentimentos perturbadores de sua própria infância, dor, frustração e raiva, até então profundamente enterradas. O ressurgimento dessas emoções pode interferir com o desejo sincero que o pai tem de ser um bom progenitor. Assim, para que o novo homem possa satisfazer seu desejo de participar no processo de criação, talvez tenha de fazer uma boa faxina psicológica antes, principalmente lidando com questões ainda não esclarecidas entre ele e seu próprio pai. A mesma lógica se aplica às mães e seus filhos e, naturalmente, às mães e suas filhas. Há uma relação clara entre a formação do ego e o tipo de interação que você teve com seu pai. Isso pode ser ilustrado de modo simples por meio de um diagrama. Vê a figura 5 na página 99, que é uma extensão do diagrama que eu usei na palestra sobre mães e amantes ontem à noite. No princípio, sua identidade está fundida com a de sua mãe, como mostra o ovoar, no qual o seu ego ou eu incipiente está envolto pelo dela. A tarefa de desenvolvimento da idade de 6 meses em diante consiste em libertar o ego, ou aquilo que também poderia ser chamado de sensação de ser um self distinto, do ovo A, para que ele seja diferente da mãe. Nem é preciso dizer que esse é um processo ambivalente e coberto de ansiedade devido à separação, pois uma parte de você gostaria de continuar fundida com ela naquele estado ourobórico. Ô, 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 Mônica, parar Hum, um pouquinho, só para uhum. situar essa mudança aqui. Deixa eu liberar quem chegou. Quem chegou depois, seja bem-vinda. Acho que foi a Luísa. Então, só para situar, então, o que a gente está vindo no texto, né? Às vezes a pessoa pegou hoje e fala assim, nossa, e aí agora? A gente tratou primeiro dos aspectos do Sol no mapa astral, e agora o autor ele está trazendo essa questão da relação paterna, né? Dentro desse desenvolvimento dessa força, ou dessa possibilidade dessa força pessoal de cada pessoa. E isso a gente consegue ver pelo mapa astral. Então, a posição do Sol, o Sol em si, por esse olhar dele, também representa a figura do pai como processo de apropriação do eu, como potência, como força, como disposição para a vida e tal. Então, nessa questão psicológica, a gente vai entender. Inclusive, eu estava atendendo, acho que foi hoje, estava falando disso, que é claro, a gente sabe que as relações elas são mais complexas na vida real e tal, mas hoje também, né, tem bastante famílias separadas, né, de pais diferentes e tal, só que essa questão dos pais não conseguirem ter harmonia e de repente ter uma rivalidade e o enfraquecimento da figura paterna, ele tem uma relação direta com a força da pessoa. Tem uma questão nesse sentido, né? E vice-versa, né? Então, a mãe e o pai, nesse sentido
que ele está trazendo, né, da psicanálise, tem um papel fundamental na base de formação dos luminares de cada pessoa. Os luminares nesse sentido. Então, a lua como processo do meu inconsciente, da base da minha nutrição, do meu acolhimento, da minha carência, da minha necessidade emocional e todas essas questões, e o sol como a minha disposição e a minha força de lutar pela vida, de fazer com que as coisas aconteçam, de ter porque tem uma coisa que eu aprendi com o Oscar Quiroga. Eu gosto muito dele, eu lia ele. Depois eu achei que ele ficou muito filosófico, mas eu gosto dele ainda. Mas eu lia muito ele na época do Facebook. Ele escrevia uns textão de astrologia, eu ficava lendo ele bem no comecinho que eu estudei astrologia, uns 10 anos atrás. E eu fiz uma live com ele e ele falou, ficou marcado para mim assim, porque tem coisa que a gente não vê no mapa. Porque tem muita coisa que precisa ser mistério ainda, eu acho legal que tenha mistério. Mas uma das coisas é a força de vontade, a disposição da pessoa em lutar pela vida, a gente não vê no mapa. Não tem como saber se a pessoa vai usar aquilo como oportunidade de crescimento, conforme ela for passar por alguma questão, ou se ela vai se render e se ter como vencida na vida em si. Então, de repente, a pessoa tem um desafio que tá escrito, sempre está escrito no mapa, né? Então, a pessoa está passando por uma questão. E aí a gente não sabe se aquilo vai ser bom ou ruim para a pessoa, não tem como saber. Porque é uma coisa muito íntima, né? Na minha visão mais sagitariana, eu acho que isso é uma dimensão da maturidade espiritual, do espírito da pessoa. Nas religiões de matriz africana, isso vai ser chamado de Ori. Eu atendi essa semana uma pessoa que é de matriz africana e ela tem todo um estudo assim bem, né? É lá da Nigéria, não é nem daqui. A cultura dela é lá da Nigéria. O jeito que ela trata, né? O jeito que ela traz as linguagens e tal, e eu achei. Às vezes eu atendo as pessoas, aí eu fico aprendendo, aí eu quero saber, eu tenho curiosidade, eu falei assim, me fala como que é isso aí pra você. E ela começou a falar, e aí quando chegou o momento, eu falei assim, mas para, que é você que tá sendo atendido, depois você me explica. Tá? Ele deu risada. Porque ele trouxe que o Ori, né? Na linguagem deles, o Ori, na minha linguagem, foi assim que eu entendi, é o espírito da pessoa. É a força, é esse mistério, esse eu maior. E isso a gente não consegue reconhecer pelo mapa astral. A gente vai reconhecer pela dimensão da vida, né? Pelo jeito que a pessoa trata a vida, pela maturidade que ela apresenta e como ela lida com a diversidade. Mas na prática, só o mapa não dá para saber. Então, a gente fez aula ontem, né, sobre interpretação dos aspectos. Eu estava dando a introdução, né, de como interpreta o mapa, e aí ficou evidente isso também, né? Então, por exemplo, às vezes um trígono, a gente vai falar, tem um trígono, fala, que legal, então a pessoa maravilhosa. Nem sempre. Porque é aqui que está o livre-arbítrio. De repente a pessoa tem um trígono, e aí o que representa um trígono na vida? Uma facilidade da vida. A pessoa tem uma facilidade. Isso acontece sincronicamente, a pessoa vive e ela tem facilidade. E é claro, a gente precisa ver quais, né, significadores, quais casos e tal, mas tem facilidade. E aí essa facilidade tanto pode ser um trampolim para ela alçar voos maiores, como também pode ser um lugar de acomodação. Tem facilidade para quê que eu vou mexer com isso, gente? Tá tudo bem, de repente tem alguém que no final me salva. No final sempre tem alguém que me salva, dá merda, mas no final tem alguém que livra a cara. Então, não vou fazer muito esforço. E da mesma forma, às vezes uma quadratura, uma oposição, a gente fala que isso é ruim, é um aspecto negativo. Depende. Tem muito aspecto negativo que faz a pessoa que a gente olha para. Claro, né? É um desafio, não dá para mentir, é um desafio. Mas pelo menos os que eu passei, de verdade, eu olho para trás e falo, ainda bem que deu merda. E já pensou se não dá merda, a gente ia ficar lá ainda, achando que tava
na merda e tava achando que tava no maior sucesso. Ainda bem que deu merda. Eu falei, deu merda, assim, colossal. Eu falei, tá, pelo menos eu acordei. Acordei, vai, tá. Eu falei, nossa senhora, acordei atrasado, né? E tem umas coisas que eu falo, nessas linguagens mais encantadas, né? Os meninos falam assim, nossa, tive um despertar espiritual. Aí você fala assim, não, tá, beleza. Eu falei, nossa, né? Teve um negócio, uma abertura, né? Eu já imagino um sacerdote descendo, aquela coisa e tal. E aí fala, qual que foi o despertar? Eu descobri que eu preciso cuidar da minha vida. Eu falei, pelo amor de Deus, descobriu o óbvio, tá atrasado, mas ainda bem que descobriu, né? Ainda bem que o óbvio é o despertar espiritual. Gente, pelo amor de Deus, vai agora. Então, às vezes precisa de uma merda pra pessoa descobrir o óbvio, né? Às vezes um relacionamento, às vezes um trabalho que não tá funcionando, né? Às vezes, enfim, precisa de uma merda pra pessoa falar assim, nossa, nem gostava mais disso. Fala, ô, gente, ainda bem que você percebeu, né? Né? Enfim. Então, e aí, para não fugir muito do contexto, é sobre isso, assim, ele está relacionando a figura do pai com um pouco dessa potência. Porque é isso, assim, então essa disposição tem relação direta com essa relação, pensando nessa psicanálise, né, nessa questão da criação e a dimensão emocional. E agora ele vai começar o texto falando da lua. Por isso que eu parei, falei assim, tá, só para situar, e agora ele vai falar da parte da lua. Vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam o que eu falei? Ficou muito devaneei demais. Uma de cada vez. Vocês estão também. Vamos ler outra parte? Então vamos lá. Tem mais gente querendo. Deixa eu achar onde é que estava? Era que ele fala de ourobórico. Deixa eu achar, acho que é aqui embaixo. Sensação, sabe? No som, Ele não tinha falado aqui, ainda do ovo B, então, peraí. aqui, ó. É, o estado ourobórico, tá. O impulso de se individualizar, porém, é poderoso e natural. 99. Sobe um pouco aí, Na 98 ainda? Rodrigo. Sobe aí. Hum. Aqui, A gente já estava lá na 99? O Não, tá impulso. onde você começou a ler. Tá, O então, impulso de se individualizar é aí mesmo. então vamos. o impulso de se individualizar, porém, é poderoso e natural. E o ponto que desejo enfatizar é que o processo de individuação é criado quando há um pai por perto, povo B, para o qual você pode se dirigir quando há outro progenitor com quem interagir. Podemos dizer que um dos papéis do princípio do pai é de servir como um forasteiro atraente que ajuda você a romper com a fusão ou simbiose que você tem com sua mãe. O importante é que o pai é um outro. Pelo menos esta é a maneira tradicional de ver o problema. Obviamente, uma família será diferente de outra em diversas áreas, e há uma série de alternativas ao esquema convencional de família nuclear. Contudo, por enquanto, vamos falar em termos genéricos. Assim, se a mãe representa a proximidade, a fusão e a segurança, aquilo que é conhecido, o pai representa algo que não é mamãe. Ele nos permite desenvolver um senso de self, que não está atado ao corpo da mãe. Nesse sentido, ele representa o espírito, a autoconsciência, a aventura e o crescimento. Repito, o pai pode representar um papel importante, ajudando-o a obter uma identidade separada e distinta de sua mãe. Isso se aplica tanto a filhos como a filhas. E aí ele fala aí do livro onde é tirado, né? Mitologia e Mudança de Papéis. E aqui está o gráfico do ovo A, ovo B. E do meio deve ser o coitadinho do ovinho.
O pai, como um forasteiro atraente, tarará. Bom, a base astrológica disso é bem óbvia. O ovo A representa a lua e a mãe, enquanto o ovo B é o sol, simbolizando o pai e o processo de definição do eu individual. Somos atraídos para ele no momento em que estamos prontos para romper nosso vínculo ourobórico com a mãe, quando começamos a estabelecer um eu diferente do dela. Portanto, aquilo que encontramos quando nos aproximamos do Pai tem grande impacto sobre nosso senso de identidade individual. Não é à toa que a tradição astrológica associa o Sol com o Pai e com o anseio pela identidade. Gostaria de dar um toque pessoal ao tema, apresentando um exercício simples. Relaxe, inale profundamente algumas vezes e limpe a mente. Agora, durante alguns minutos, imagine como seria uma aproximação com seu pai. Pense nisso. Seu pai estava lá? Ele exercia a atração suficiente para estimulá-lo a se separar de sua mãe? Quando você está com ele, sente-se melhor ou pior do que quando está com sua mãe? O que vem à sua mente? Ou qual a sensação que você tem quando se imagina interagindo com ele ou próximo a ele? Os aspectos natais com o Sol dão uma indicação daquilo que você encontra por intermédio de seu pai. E devido à conexão entre o pai e a formação do self, os aspectos natais com o Sol também indicam qualidades intimamente associadas com aquilo que você acha que significa ser um eu separado e distinto da mãe. Agora pode subir bastante, que aí eu já vou para essa página. Podemos brincar um pouco. Podemos brincar um pouco com alguns exemplos para ampliar esse conceito. E se você nasceu com Sol e Júpiter em trígono? Obviamente, pode ser que o Sol de seu mapa tenha outros aspectos além desse, mas quero manter o exemplo básico e objetivo por enquanto. Imagine-se naquela fase da infância em que sua tarefa de desenvolvimento consiste em desemaranhar sua identidade da identidade de sua mãe. De certo modo, você está se afastando da Lua e se encaminhando para o Sol, né? Aqui não deve ser Sul, mas deve ser Sol. Assim, se o seu Sol está em trígono com Júpiter, o que essa aproximação com o Pai poderia significar para você? Aí a audiência daria uma sensação de expansão. Aí o Howard. Sim, é provável que fizesse com que você se sentisse muito bem recebido, pois você teria imagens jupiterianas positivas em aspecto com o Sol. Puxa, a sensação de mamãe não é tão má assim. É bem interessante aqui fora. Papai é legal e nossa, quantas coisas novas eu estou descobrindo e sentindo com ele. Assim, se você encontra Júpiter por meio do pai, na época em que seu ego começa a tomar forma, sua noção de quem você é, seu eu, será colorida por qualidades como espírito aventureiro, bom humor e expansividade. Tal experiência contribuirá para que você tenha ainda mais vontade de expressar sua individualidade, para que você tenha alegria, entusiasmo e gosto pela vida. E bem verdade que você deve voltar correndo para a mãe se as coisas começarem a ficar difíceis. Pode ser que entre em contato com ela de vez em quando para saber se ela ainda está lá. Contudo, os dados foram lançados. Você já provou alguma das delícias que existem para além do alcance da saia de sua mãe. E não há como voltar. Agora,
Apenas a título de discussão. Vamos dizer que você nasceu com o Sol em quadratura com Saturno. Visualize-se ao se afastar de sua mãe, indo na direção de seu pai. E você dá de cara com uma quadratura de Saturno. O que isso lhe diz a respeito da sensação de se aventurar para longe de sua mãe, de enfrentar o mundo por conta própria? Audiência. Terá dificuldades, problemas, bloqueios. Aí o Howard. Sim, é como se você se chocasse contra uma parede de tijolos. Lá está você, quase formando um conceito de eu separado, e se encontra com Saturno por meio de seu pai. Um pai que pode ser meio distante, frio ou remoto, que pode estar sempre longe de casa, trabalhando, ou que lhe passa uma imagem de rigidez, autoritarismo, crítica, controle e punição. Você pensa então, isso não é lá muito divertido. Não estou sendo bem recebido. Não tenho conforto. É melhor voltar para a mamãe. Como resultado, o desenvolvimento do ego poderia ser atrasado. Você não se sente muito seguro quanto a se virar sozinho. Seu ego tem um início falho. Essa insegurança precoce e essas dúvidas bem claras a respeito de si mesmo, dúvidas acerca de ser um eu, devem preocupá-lo e desafiá-lo em suas tentativas subsequentes de dar forma à sua individualidade e de expressá-la. Espera-se que, apesar de Saturno, você acabe conseguindo chegar onde quer, mas leva mais tempo e requer mais esforço, porque você não tem a mesma segurança ou satisfação do que o proporcionado por um contato Sol-Júpiter. Você pode levantar um pouquinho? Você quer parar aqui? Acho que Pode ser, que ele vai agora falar de uma outra coisa, né? Ele vai falar de um outro aspecto aqui. parar aqui, senão fica muita coisa e eu tô me perdendo também. Alguém quer entrar? Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não. O que que vocês acham? Uma de cada vez, vocês são demais. Mas acho que ficou bem, acho que um pouco do que eu falei, né? Ficou mais nítido depois com a leitura. E é uma outra coisa legal de falar, pode parecer às vezes até meio arrogante, mas essa individuação, né, não tem a ver diretamente com a idade. É isso, assim, não tem a ver, assim, não é porque a pessoa ela tem idade que ela consegue alcançar essa maturidade, porque tem outras questões. E aí o grande lance, que eu acho também muito legal, que aí puxando o saco da astrologia, né, é a gente conseguir ter essa dimensão através dos aspectos mostrados no mapa astral. É isso, assim, então tá escrito, tá ali. Então, os aspectos que esse Sol recebe, o grau e todas essas questões, vai dizer diretamente sobre esse desenvolvimento e sobre essa possibilidade de alcançar esse ego, essa força, essa potência, ou não. Claro que atendendo a pessoa, eu não vou fazer a psicanálise, né? Vou voltar e tal, porque eu acho que é muito cansativo. Mas eu consigo ter esse olhar, esse pensamento, e aí conversando com ela, eu consigo também entender em qual ponto que ela está dessa consciência e indicar o caminho que na verdade não o meu caminho, o caminho que a vida dela, né, o mistério dela, tá indicando. É sobre isso, assim. Então, de repente, sei lá, a pessoa ela tem um Sol em quadratura com Júpiter. Que na prática, o que que isso vai dizer? Aí pensando por esse olhar dele, né, psicanalítico, né? Então, o Sol em quadratura com Júpiter vai dizer que a pessoa teve uma experiência paterna de muita liberdade. E como é um aspecto desafiador, tanta liberdade que a pessoa não tem limite. Ela é folgada. Ela é espaçosa. Porque teve muita liberdade, aspecto desafiador.
Ok. Fala assim, tá, entendi. Esse é o princípio. Eu falo, tá. E aí, de repente, a gente tá olhando o mapa, ela tá passando por um trânsito, é, que eu vou usar o exemplo que tá mais fresco agora da Glória, tá passando por um trânsito do Plutão que entrou em Aquário, fazendo conjunção com o Júpiter dela, na mesma posição que tem o Sol. Então, na prática, o Plutão fazendo conjunção com Júpiter dela. Esse Júpiter, ele vai à falência. Então, só para abrir parênteses, para não ir muito longe, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a vida, ela nos é apresentada por ciclos. E aí, o que eu estou dizendo? Falo assim, tá, qual que é a direção da vida? Depende do ciclo que a pessoa está vivendo, gente. Tem ciclo que ela está inclinada a trabalho, tem ciclo que ela está inclinada a relacionamento, tem ciclo que está inclinada à família, tem ciclo que está inclinada a viagem. Depende. E aí, também pelo olhar da astrologia, a gente consegue entender o ciclo que a pessoa está vivendo. Que a vida está convidando ela a prestar atenção. Fala assim, tá, esse ciclo aqui que você tá. E aí, quando a gente olha o mapa, fica muito nítido. E é legal, porque aí fala assim, tá, entendi. Entendi. Fala, opa, nossa senhora, entendi. Mas como que eu não tinha entendido isso? Caiu a ficha daquele tamanho, né? Porque é isso. Então, por exemplo, nesse caso do mapa que a gente viu hoje, o Plutão está em conjunção com Júpiter. Então, na prática, o Plutão, o que que ele faz? Ele desconstrói, destrói, para que a gente depois reconstrua. É um processo de morte e de renascimento. Essa é a questão de Plutão. Claro que falando assim fica mais simples, né? Porque na prática, na vida prática, é um atropelo, né? É isso, assim. Qual que é o trânsito de Plutão? É um atropelo, gente. É aquele momento da vida que você é atropelado. Atropelado, você fala assim, nossa senhora, gente. E não Não sobra dá, nada. dá tempo nem de respirar. E o lance é que é assim, ó. Eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu nunca parei para conversar sobre isso, ninguém nunca me explicou, ninguém nunca parou para. Não lembro de alguém falar assim, ó, a vida é mais ou menos assim, vai. Ninguém nunca. Na verdade, fala assim, vai indo aí, a gente também não sabe o que tá rolando, vai, vai indo aí, vai dar tudo certo. Foi isso que eu entendi. Então, na minha cabeça, tinha um olhar assim, meritocrato. Como é que chama? Meri- Meritocracia. De Meritocrato. premiação. De De premiação. premiação. Fez, Assim, ganhou. Fez, ganhou. você, conforme o seu esforço, você vai galgando e vai ganhando e você vai crescendo. Foi isso que eu entendi. Falei assim, tá, então pra isso aí eu tô pra jogo. Falei, tá, é isso? Falei, então demorou, vambora. Só que a verdade é que não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver isso. Isso foi a maior furada. Eu falei, não tem nada a ver isso, gente. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Não tem que provar nada pra ninguém. Você se comparar com os outros é a pior merda que você faz, porque cada vida é uma história diferente. E quanto mais rápido você direcionar a sua vida para quem você é, mais rápido você toma atento. E aí fala assim, tá. E aí fala, tá, então eu quero direcionar para quem eu sou. E aí começa o processo de autoconhecimento, que você vai ter que descobrir quem você é. Tem essa, ele vai ter que descobrir. Se não for astrologia, psicólogo, ou terapia, ou se você for esperto, você consegue aprender com a experiência, mas o mar balança muito. O mar vai balançar muito. E aí, eu entendi isso. Assim, então, por que que eu estou dizendo isso? Voltando, né? Para não perder o fio da ninhada. O Plutão passando ali em conjunção com Júpiter, esse ciclo dele agora, a vida, o mistério, cada um vai dar um nome, o destino. Pela olhar da astrologia, é um trânsito de Plutão. É isso. Vai dizer o seguinte: você está passando por um momento onde o Júpiter que representa conhecimento, expansão, no caso dele está na casa 9, essa sabedoria toda, essa base de estudo que você tem, ele vai passar por um processo de falência. Então, de repente, você chegou num momento onde a vida te entregou
ou te confrontou, ou destruiu o que você sabe. É isso. Fala assim, tá, é o seguinte. Esse é o ciclo agora, você não sabe mais nada. E aí imagina passar por um atropelo desse filosófico. No caso dele, filosófico, barra Cena religioso, 9, ou barra acadêmico, Casanove, casa 9. que perde a referência, que no caso dele, da segurança. É naquilo que ele se basear para ser folgado, gente. Ah, por que que eu sou folgado? Porque eu sei de tudo, eu sei das coisas. Ah, é isso, eu sei das coisas, sou folgado mesmo. Você não sabe? Sou folgado mesmo. Aí de repente ele chega no lugar e fala assim: ponto, então agora, nesse momento, acabou, você não sabe mais nada. Se vire aí para. Se vire aí. E aí, voltando para a questão da direção da vida, do mérito, né? Então, na verdade, o pouco que eu entendi é que essa disposição da vida é justamente para a gente conseguir encontrar quem a gente é, encontrar o nosso eu. E a vida vai trazer questões para que a gente consiga nascer. É aquela coisa da borboleta, aquela coisa bem filosófica, né? Conseguir despertar o nosso espírito. Essa é a minha linguagem, tá? Despertar o nosso espírito. E às vezes esse despertar do espírito, ele precisa de uma falência na matéria. Na prática, todo mundo vai ser atropelado em algum ponto. Todo mundo vai falir, todo mundo vai quebrar. Todo mundo vai ter que admitir a impotência em algum momento da vida. Vai ter que admitir a humanidade. Todo mundo. Todo mundo. Isso é humano. E aí o lance é que eu ouvi a Titi Vidal falando isso e marcou para mim. O que que você vai falar para os seus filhos quando eles falirem e quando eles quebrarem? Porque eles vão passar por isso. Eles vão passar por isso. Porque todo mundo passa. O que que você vai falar para eles? Porque isso parte do que você conseguiu lidar com você. Agora, claro, tem gente que não tem consciência aí, enfim, não consegue sair do próprio cercado para entender que a vida tem uma dimensão maior. Aí, enfim, aí entre várias outras questões. Agora, conseguir olhar a vida por esse olhar da astrologia é uma linguagem de consciência maior, gente. É dar uma consciência maior para a vida. Além do que essa coisa, compra um carro, monta uma empresa, tem uma família, que tudo isso é importante. Essas questões mundanas são importantes. Compra uma casa, né? Tem estabilidade, cuida da velhice, tem esse discernimento. Tudo isso é legal. Só que na prática tem mais coisa por detrás, né? Que é conseguir esse processo de individuação, essa consciência. Sair dessa coisa mais infantil que é a lua, o acolhimento, essa questão mais inconsciente. Vocês acham muita viagem? Eu estou viajando muito. Me segura aí que eu sou sagitariano. Eu queria, assim, relacionar esse exemplo com o texto. Ah, tá. Por favor. Seria interessante. Eu não sei se todo mundo pegou o exemplo aí do mapa analisado, né? Da figura X. Ele tem Sol em Aquário, Ah, o exemplo que eu dei, entendi. Mercúrio. Entendeu? Aí isso que o texto trouxe me tocou muito. É uma questão assim para geral, né? O que que esse Sol representa aí para essa trajetória? Não sei se eu estou formulando sem querer detalhar o mapa analisado, mas eu queria pegar esse exemplo do Sol, esse Júpiter atuando diretamente, né? Plutão incidindo sobre esse Júpiter, porque é a 0 grau de casa 9. As Sim. colegas perceberam o que eu estou trazendo de exemplo, mas relacionando com o texto. A gente faz cara que tá entendendo, porque a gente tá entendendo. Casa 9. Enfim, é porque eu abri muito leque, né? Eu faço isso mesmo, de vez em quando Isso. eu faço isso, eu abro muito leque. Mas alguém tem alguma dúvida? O que que vocês acham? Vocês conseguiram compreender?
Evelyn, fazer uma Evelyn Missal. pergunta? Meu amor, a minha energia acabou. Eu fiquei sem vocês durante uns minutos. Estou mais perdida do que. Luísa ia falar isso? Isso. Esse exemplo que você estava falando aí desse trânsito de Plutão na casa 9 também não pode ser agora da pessoa cair em si, que ela não está com essa bola toda mesmo? Sim, Tipo, né? Ela sempre se achou muito importante. Bom, de repente eu vou falar a mesma coisa que já falou, né? Mas assim, a pessoa se valorizava muito e de repente agora ela, de alguma forma, ela viu que ela não é isso tudo. E isso realmente deve ser bem impactante. sim. E as Acho que ideias que ela tinha dela, ou de mundo, não sei. De repente ela vai fazer um mergulho muito fundo dentro dela mesma. Seria uma viagem para dentro que talvez ela nunca tenha feito. Esse Júpiter que sempre expandiu para fora, agora esse Plutão vai fazer com que ele volte para dentro. é Mas isso. não era isso muito que eu queria perguntar. Eu queria te perguntar se tu, que às vezes, eu não sei se tu já comentou sobre isso, mas às vezes não há uma. Alguns acham que pai é 4 e mãe é 10. Tu acha que é fixo ou depende de cada mapa? Como é que funciona para ti? Eu acho que depende de cada mapa. E também depende da perspectiva da análise, né? Porque é isso, assim, então, por exemplo, a casa 4 vai falar de origem, de família, de raiz. E quem exerceu esse papel de nutrição e de acolhimento. E ainda mais hoje no mundo moderno, né? Contemporâneo, a gente nem dá para estabelecer mais dessa forma. Não dá mais, não dá mais, não dá nem para cravar a orientação sexual, não dá para saber mais. Então é quem exerceu esse papel. Então, eu sempre falo isso assim, quem já está aqui já sabe. Hoje, cada vez mais, a gente precisa de uma flexibilidade e de uma escuta. E também na interpretação do mapa. Porque é muito mais sobre eu ouvir e compreender a pessoa e trazer a interpretação do que eu despejar o conceito fechado, Informações. informações. Então, eu preciso trocar com a pessoa para entender, sabe? Para entender como é que funciona na vida dela. Como que é isso aqui para ela. Ah, tá, entendi. Então, essa troca ela é riquíssima na interpretação do mapa, senão fica distante, né? Difícil saber. Parece que vamos ter que ter tem a astrologia moderna e nós vamos ter que ter agora a astrologia pós-moderna. Porque eu falo assim, porque eu lembro de ler no livro da Liz Brin sobre Saturno, e ela fica falando que até a casa 4 fala isso sobre raízes e tudo, que e ela até dá um exemplo, que eu acho que a assinatura do nome da mulher quando casa é a do pai, então é ele que vai trazer essa raiz. Mas realmente, agora as mulheres nem colocam mais o sobrenome do marido, né? Ah, mudou muito, gente. Porque antigamente, todo dia a gente falou disso aqui também. Só tem mulheres aqui, né? Outro dia a gente falou disso. Antigamente se lia a casa 10 do mapa feminino, é a profissão do marido. Era isso. Fala assim, tá, Caraca. casa 10 da mulher, nos livros antigos de astrologia, é a Não sou desse realização tempo, do não. marido, é a profissão do marido. Imagina você fala esse negócio desse hoje, além de você Ih, ser rapaz, cancelado, você é vai dar ruim, linchado. hein? Cancelado, acabou. Cancelado. Um negócio desse é ofensa, é crime, misógino, né? Misoginia. Enfim. Então acho que é isso, né? Alguém que tem alguma dúvida? É pura curiosidade. Esse Plutão na 9 aí que a gente estava tendo como exemplo, em que ciclo essa pessoa está? Qual a Isso. idade, mais ou menos? Que Ah, ciclo ele está atravessando? Porque ele, vamos dizer que ele não tem uma maturidade total para perceber
que ele era o Eu, melhor tro- do mundo, né? eu trouxe o mapa exatamente por hoje ser a data, é o dia do aniversário dele. Hoje mesmo? Como para exemplo, para eu analisar, né? Para eu Quanto que entender ele é mesmo? o dia de hoje. Mas que idade ele... Ele e quando o Rodrigo trouxe a relação, o exemplo, que estava muito recente, né? Eu olhei o texto, por isso que eu pedi para rever o texto, porque ele é de 85. É exatamente o texto Ah, ele é traz esse novo. ingresso aí, 1980, É né? Do novo. comentário sobre a relação familiar. Eu achei super pertinente. Ele é novo. Ele hoje está fazendo 40 anos. 40 anos, ele é novo. Mas eu Hum, tenho outras já informações, porque eu estou convivendo, um vizinho aqui do meu condomínio, e tenho informações já bem interessantes sobre a trajetória dele. E o texto caiu feito uma luva, figura paterna, a autoimagem, né, Rodrigo, que a gente analisou hoje, e a busca por romper com as questões familiares, ele está nesse romper não, rever, analisar, né? Aí eu estou já às vezes olhando para a lua romper, dele. romper Romper também, né? Por causa do interno, né? Por causa do né? Plutão, aí é Que às bem, vezes bem a gente tem esse interessante. olhar assim, para romper e tal. Às vezes não é romper, às vezes é romper um laço, romper essa meninice, romper essa coisa mais, Romper as questões que, né, da né, dependência. dessa trajetória aí. E ele traz na narrativa dele uma curiosidade impressionante, porque é um aquariano, né? Ele tem 4 aspectos em aquário, bem tum, 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 e tá, a gente percebe no olhar que ele está buscando algo que ele não sabe ainda o que que é. Foi mais ou menos Uai, o que um eu... trânsito desse, Rapaz, quem vai saber, né? Nem eu. Olha, olha em que eu fui me meter. Mas não, eu é... digo, você não entendeu. O que eu disse é que quem fala isso sempre é a Miriam. Ela não está aqui hoje. A Miriam Mineira. Não, Ninguém chega na busca por acaso, né? Então, nada. a curiosidade, esse olhar se desperta justamente quando a gente está no olho do furacão, gente. Quando No está no olho olho do do furacão, fala assim, furacão. gente, alguém me ajuda, Opa, que o alguém negócio tem tá que. pegando. Aí a bússola apontou para iniciante, discípula de astrologia. Mas, enfim, Eu tô querendo saber a idade, assim, e ciclo, Sim, talvez, né? Porque eu sim. tenho, o Plutão está passando em cima do meu Sol, está em conjunção. 2 graus de Aquário é o meu Sol. E eu tenho Sol quadratura Plutão. E eu tenho uma Lua oposição a Plutão. Então, quando a gente estava lendo isso aí, eu falei, nossa, não é à toa que eu não sabia mesmo se eu era dali ou da onde que eu era. entendi. Interessante. E eu não tenho mesmo uma referência assim. Parece que eu queria apagar tudo que eu sabia, tudo que eu via. Ou eu não via mesmo, tá? Porque o Netuno, eu tenho um Netuno em oposição ao ascendente e faz quadratura com o Sol também. Ou eu não enxergava nada mesmo, porque acho que eu vivia num mundo, sei lá qual, tá? E, e essa coisa de pai, mãe, nossa, essa descrição aqui foi um espetáculo. Legal. Muito Sim, boa, muito boa. espetáculo. É. Enfim, como que é essa nome? Kiri? Kiri? Isso, é Kiri. Kiri, tudo Isso. bem? Kiri é apelido. Seja bem-vinda, tá? A gente está aqui terminando Obrigada. a Desculpa chegar leitura. tarde, eu peguei um trânsito, uma chuva aqui em São Paulo que Não, deu. Pura. a gente desconta depois, pode deixar que. Obrigada, Rodrigo. Você é o máximo. Enfim. Então a gente termina agora a parte da leitura. E a Rodrigo, gente. só volta um pouquinho lá só para pegar qual que é a página. 99. Foi Paramos na 99? 99. Eu acho que Nós, não foi lida nós só toda, lemos, não. nós 2 paramos parágrafos. quando a audiência ia falar, né? Isso. Deixa eu ver aqui, que até eu me perdi. Me ajuda aqui, deixa eu abrir aqui. Nós só lemos 2 páginas? Só uma, praticamente.
Ah, chegamos na 100? É aqui? É porque aqui na audiência, né, daria uma sensação de expansão, né? É, página Ou é a 100. próxima? Terá dificuldade. O que isso diz a respeito de sensação? Página 100. É isso mesmo. Página 100 nesse parágrafo aqui. Daria. Daria uma sensação de 101, expansão. não é? Oi? Não é a 101, não? A hora que a audiência começa a falar, que vai lá para a Então, Lua? eu acho que era. Eu tive a Ia impressão que começar a falar da Lua e o Rodrigo deu pausa para poder é comentar. a 101, eu Isso, acho, né? é Eu a só quero 101. confirmar, porque No eu não fiquei boletim da lendo. 101. Aqui. Ah, esse aqui. Se você nasceu com a Lua, né? É, E- É Isso mesmo. 101. Tá. Tá bom? Qual é a página? No livro é página 130. Enfim, aí. Final da página. E aí agora a gente está fazendo isso, né? Então, primeiro a gente lê, conversa um pouquinho, troca um pouquinho essas experiências, é legal, essas consciências que a gente vai trocando. E agora a gente vai dar uma olhada no mapa da Elis Regina, para a gente ter um olhar. E aí, eu vou colocar o mapa dela aqui. E eu queria ver se alguém conseguia ler a biografia dela, nem que seja eu alguém. leio. Você tá com a biografia dela aí? Não. Quem, eu? É, quem vai Não. ler? Não? O que foi que abaixou o teu volume aí, Rodrigo? É, tá baixo, tá baixo. E agora, voltou? Sim. Voltou. Ah, o microfone ficou longe. Para mim, não. Ainda está distante. Então, Ainda deixa eu tá, pegar tá baixinho. a biografia da Elis. Eu tenho ela aqui. Tá, eu vou abrir aqui a biografia dela primeiro, depois eu abro o mapa, então. Chegou aí para vocês? Chegou. Alguém pode ler, por favor? Tem a foto Posso dela? ler. Tá linda demais, né? Maravilhosa. Pode começar? Por favor. Elis Regina, gênero feminino, data de Vamos embora. nascimento 17. Oi? Alguém falou? Data de nascimento 17 de março de 1945, 15 horas e 10 minutos. Cidade Porto Alegre, Brasil. Idade mais ou menos 36 anos, quando faleceu, né? Data da morte 19 de janeiro de 1982. Profissão cantor. Elis Regina Carvalho Costa, Porto Alegre, 17 de março de 1945, São Paulo, 19 de janeiro de 1982, a morte, né? Foi uma cantora brasileira, conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco, foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente. Elis Regina inovou os espetáculos musicais no país. Foi a primeira grande artista a surgir dos festivais de música na década de 1960 e descolava-se da estética da bossa nova pelo uso de sua extensão vocal e de sua dramaticidade. Inicialmente, seu estilo era influenciado pelos cantores do rádio. Pode subir. Depois de 4 LPs gravados e sem grande sucesso, Elis foi a maior revelação do Festival da TV Excelsior em 1965, quando cantou Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe garantiria o convite para atuar na televisão e, pouco tempo depois, o título de primeira estrela da canção popular brasileira, quando passou a comandar, ao lado de Jair Rodrigues, um dos mais importantes programas de música popular brasileira, O Fino da Bossa. Cantou muitos gêneros,
Da MPB passou pela bossa nova, samba, rock, jazz, interpretando canções como Madalena, Águas de Março, Atrás da Porta, como Nossos Pais, O Bêbado e a Equilibrista. Registrou momentos de felicidade, amor, tristeza e patriotismo. Ao longo de toda sua carreira, destacou-se por cantar também músicas de artistas ainda pouco conhecidos, como Milton Nascimento, Ivan Lins, Belchior, Renato Teixeira, ajudando a lançá-los e a divulgar suas obras, impulsionando-os no cenário musical brasileiro. Sempre engajada politicamente, Elis participou de uma série de movimentos de renovação política e cultural brasileira, com voz ativa da campanha pela anistia de exilados brasileiros. Foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento na Ordem dos Músicos do Brasil. Foi casada com Ronaldo Boscoli, com quem teve João Marcelo Boscoli, 1970. Não, casamento, né? 1970. E João Marcelo nasceu em 1973, é isso, gente? Não, em 1970. Casou-se com o pianista César Camargo. Não, desculpa. Em 1973, casou-se com o pianista César Camargo Mariano, com quem teve mais 2 filhos: Pedro Mariano, 1975, e Maria Rita, 1977. Elis Regina morreu precocemente aos 36 anos, no auge da carreira, causando forte comoção no país e deixando uma vasta obra na música popular brasileira. Embora tenham havido controvérsias e contestações quanto à causa da morte, os exames comprovaram que a causa foi o consumo de drogas associado à bebida alcoólica que provocou uma parada cardíaca. Obrigado. Enfim, então essa é a biografia da grande Elis Regina. Tá baixo. Tá baixo? Rodrigo, seu som tá quase inaudível. Deixa eu ver aqui o que tá rolando. E agora, melhorou? Não, Som, 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 som. Som, som. não. Para mim tá bom. Som, som, som. Agora, Agora melhorou? melhorou. Melhorou. Era no microfone, mas tá bom. Então, é isso. Quem chegou depois, seja bem-vindo. Acho que foi a Miriam. E a gente leu a biografia da Elis Regina. E aí eu acho que é incontestável falar da inovação dela, né? De romper várias barreiras, né? Acho que, para mim, da biografia, o que ficou marcado foi a inovação. Alguém quer falar alguma coisa da Elis? Alguém quer acrescentar alguma coisa que eu acho que seja importante? Acho que agora é a hora, né? Depois a gente vê o mapa. A De participação agradecer. política dela, né? Política. É. Foi ela que foi visitar a Rita Lee na cadeia e bateu perna para que ela saísse, né? Porque a Rita Lee estava grávida e eles estavam maltratando, assim, né? Aquelas condições precárias da época. E ela nem Entendi. conhecia a Rita Lee, foi lá porque sabia que a Rita Lee era cantora, que nem ela, né? E aí foi lá dar uma força para ela. Entendi. Daí É, tem Vou uma abrir. também. passagem que ali pelos último show dela, na última temporada, ela queria cantar com uma camiseta da bandeira do Brasil e foi proibido porque naquela época ela não podia cantar porque era a época da ditadura e tudo. E ela acabou sendo enterrada com a camiseta. Então não sei se se isso Isso eu vai não sabia. ter alguma relevância. Isso eu não sabia. É, É uma eu outra. lembro que eu assisti o show com as minhas irmãs, foi muito legal. Eu assisti Transversal do Tempo com ela, né?
E tem uma outra informação que eu não sei se é precisa, mas seria interessante a gente olhar aqui, é que na questão da ditadura, há um momento em que um grupo de artistas ou outras pessoas consideram que ela se vende, ou ela não estava, como é que eu vou dizer? Como se ela estivesse concordando com tudo aquilo que estava acontecendo, e na verdade não é isso. Ela estava exatamente sendo perseguida, só que tem uma questão aí interna. Então, a militância dela, eu acho que, se eu não me engano, eu agora estou receosa de estar afirmando coisas que não procedem também, né? Pode ser Teve por uma, causa do teve uma Simonal. crítica do Pasquim, do grupo do Pasquim, sobre o posicionamento dela, porque ela estava sob pressão. Estava sob Mas pressão o lance, assim, eu não sei se a gente consegue diferenciar, mas a gente vai aprendendo também, né? Mas o lance é a gente também. conseguir trazer fatos, mas não os fatos pelos fatos. Na verdade, dentro Tá, dos ok. fatos, não, Sim. só um segundo. Dos fatos, não os fatos pelos fatos. Na verdade, é trazer questões que a gente consegue identificar traços que falem sobre a personalidade, sobre a identidade, sobre a disposição dela. Entende? Então, por exemplo, no que foi lido da biografia, para mim ficou, tá, inovadora, rompe as barreiras. Além de ser mulher, além do contexto, além do talento, ela quebrou muitos paradigmas. Então, isso é um traço forte nela, romper as barreiras. Essa é uma questão, né? A rebeldia que vem junto com isso, e várias questões. Então, o exemplo que vocês deram, eu não consegui identificar esse traço, né? Falar assim, tá, esses exemplos, sabe? Eu precisei de ajuda para falar assim, tá, mas não me ajudou nesse contexto, sabe? É Tá com o microfone. marcante na vida dela, na trajetória dela, é, a partir da voz, ela transgredir todo um movimento musical, político, de vida pessoal, no sentido de se colocar enquanto Elis Regina. Tanto é que é Sim, chamar o codinome Pimentinha. O que que simboliza a palavra pimenta, né? Aquela mulher miúda que crescia e revolucionava. Eu, Tá aqui, eu não fala posso nem bem. falar muito que eu sou assim fã. Quando abriu lá no grupo, seria ela, parabenizar pela escolha, porque no dia da sim, morte dela eu estava subindo a escadaria da UERJ para uma atividade coletiva enquanto estudante, né, enquanto universitária. Então, ali nós recebemos a notícia. Então, é um marco na década de 80. tá A bom. vida de Então, Elis e a tem, parada. enfim. Eu vou abrir o mapa dela e aí eu vou trazer algumas questões astrológicas vistas pelo mapa. Tá? Eu separei aqui só para dar um norte. Então, o primeiro olhar, né, que eu separei é entender se o mapa ele é noturno ou diurno. Isso é uma coisa que tem um contexto, né, principalmente na astrologia tradicional, né? O ponto de realização, já que a gente está falando da carreira dela, né? Então, o Sol como ponto de realização, então a posição do Sol e onde a pessoa acaba se realizando. Também a casa 10 e o regente da casa 10 os aspectos e tal, nesse sentido também da questão da carreira. Como ela é uma artista, não tem como não falar da casa 5, né? A casa 5 é a expressão da arte e os aspectos, se tem alguma coisa na casa 5 que a gente consegue identificar. O ascendente em si, que é a forma com que a gente enxerga, quando a gente vê ela, a imagem que ela transmite. Apesar que tem uma questão assim, quando a pessoa ela é artista, ela rompe a barreira do ascendente, né?
ela expressa tanto o eu, tanto o espírito dela, né? Que é essa questão da casa 5, a criatividade, que ela vira a arte em si, né? Ela vira outra coisa, já não é mais dela, né? É pro mundo, né? Ela expressa dela pro mundo, né? Tem essa peculiaridade. E uma outra questão depois é a posição da Lua, signo, caso e aspecto, e a Lua, nesse olhar para mim, é o desafio da alma, né? A parte mais humana, né? Essa parte mais da necessidade emocional, essas questões. Então eu vou por esse caminho também para me conseguir ter um norte, né? Senão fica muito aberto, tá? Eu vou abrir o mapa dela aqui, pelo programa que eu uso, e a gente dá uma olhada. Eu tinha colocado ele aqui, deixa eu ver onde eu pus. Abriu o mapa aí? Abriu. Sim, Então, só para conferir os dados, então, Elis Regina, 17 de março, 1945, às 15h10, Porto Alegre, Brasil, né? Então, esse é o mapa da Elis Regina, né? E o primeiro ponto é que é um mapa diurno, né? Então, só para a gente entender assim, né? isso. Então, o Sol como luminar, quando ele está acima do horizonte, né? Acima da casa 1, acima da casa 7, é porque a pessoa naturalmente nasceu de dia, né? Então, isso tem uma conotação. Acho que tem a Miriam aqui que consegue falar mais sobre isso do que eu, mas tem uma conotação dos textos antigos de astrologia que às vezes vão se perdendo algumas coisas, mas quando o mapa ele é diurno, é como se a pessoa tivesse essa expressão é, expansiva, voltada para o mundo, voltada para o crescimento. E aí o crescimento nesse sentido também social, né? Dessa disposição. E quando o mapa ele é noturno, nem melhor nem pior, mas a pessoa ela é voltada mais para as questões mundanas, mais para as questões ali, né, casa, lar e tal, né? Mais para as questões não é nem só pessoais, mas mais mundanas, né? Mais introspectiva, a gente pode pensar também. Então tem essa conotação. Então o mapa dela, um mapa diurno, né? Dentro desse contexto aí, que eu acho muito legal assim. E aí eu não tinha visto o mapa dela. Eu achei muito peculiar, assim, ela ser pisciana, né? Eu não imaginava, não. Não tinha, assim, porque também não é uma artista da minha geração, né? Então, ouvi muito, mas eu não tenho essa marca emotiva com ela, né? Não tenho essa proximidade. E aí, quando eu vi pisciana, eu falei assim, nossa, ela é pisciana, gente. E aí, uma pisciana de casa 8, né? Então, a questão de ter o sol na casa 8 ela entrega para esse signo de peixes a profundidade, a intensidade. Então, naturalmente, a pessoa que tem o Sol de casa 8, é, tudo que faz com muita voracidade, faz com muita entrega, faz com muita verdade, assim, aquela coisa assim de até as últimas consequências. Isso é muito uma pessoa de casa 8, assim, é intensa. Tem essa coisa assim de ser muito verdadeira, né? Então, o signo de peixes nesse contexto de casa 8, né? Então, a gente pode pensar numa expressão artística, né? A arte com essa visceralidade, né? Então, me vem muito essa imagem dela. E aí, uma outras questões é assim, o sol. A gente está falando do sol propriamente dito, né? Dentro do sentido da personalidade, da identidade, né? Então, os aspectos, a gente leu no livro agora os aspectos que o sol recebe, vai falar desse traço, dessa personalidade e dessa identidade. Tanto os harmônicos quanto os desarmônicos, né? E aí, nada menos, ela tem o Sol em oposição a Júpiter, que vai entregar para essa personalidade essa coisa assim de não ter limite,
essa expansividade, né? Então, o aspecto desarmônico de Júpiter, porque às vezes as pessoas pensam que um aspecto desarmônico, ele é o contrário da dignidade do planeta. E na verdade não, é a mesma dignidade, só que é tão, que nem fala uma amiga minha, né? Uma amiga minha fala assim, é tão que vira desarmônico pelo excesso. Então, naturalmente, uma oposição de Júpiter, nesse caso, com essa questão da intensidade, com essa questão pisciana, essa coisa assim, não tem um limite. Não me coloque limite, né? Então, tem esse desafio. Que no caso dela, pelo menos olhando daqui, né? Olhando ela como artista, que bom que ela não tinha limite, né? Acho legal ela ter esse desafio. Que bom que você não tinha limite, porque pra gente também soou assim, né? Pra essa mulher não tem limite, né? Não é possível que essa... Enfim. E aí, uma outra questão também que para mim ficou evidente, olhando agora, é essa oposição com Netuno. Outro aspecto desafiador do mapa dela. E aí, com Netuno, traz um tom assim de ser muito sensitiva, muito intuitiva, muito perceptiva. Então, da mesma forma que Júpiter, o Netuno, um aspecto desarmônico, né? Ele não vai mudar a dignidade dele. Então, qual que é a dignidade de Netuno? É a sensibilidade, e aí a gente também pode pensar numa espiritualidade, mas não só a espiritualidade, é a sensibilidade. Então, no caso, esse Sol, né, de casa 8 é um Sol muito sensível. E aí, claro, a gente vai entender que a expressão dessa sensibilidade, a arte, né, a arte propriamente dito, né, porque eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas pelo meu olhar, e eu vou abrir parênteses do parênteses aqui só para passar um pouco de como eu enxergo. É, a arte em si, uma expressão venusiana, é a manifestação do espírito na matéria. Então, a arte, quando a gente vê a arte, é como se fosse uma vela acesa que tem a possibilidade de acender outras velas. Na prática, um espírito que consegue tocar outro espírito pela sua manifestação. Essa é a expressão da arte. Música, arte, ou teatro, ou tem essa coisa assim. Então, alguém está trazendo algo muito íntimo, muito seu, muito do espírito, e que a gente para olhar. Parou, a gente para. É tão, né? Que a gente para, porque aquilo toca uma verdade nossa, uma parte íntima nossa, o nosso espírito. Essa é a expressão da arte. Que a gente vê essa arte, às vezes, pela casa 5, como eu disse, nessa expressão do eu, mas as casas também de profundidade, como a casa 8, ela também é uma expressão, ela também pode ser uma expressão da arte quando modulada com esses arquétipos. Entende? Então, uma casa 8 com o signo de peixes, com uma oposição com Netuno e com uma oposição com Júpiter, ela modula para a arte, que é como se a pessoa achasse um viés de manifestar essa profundidade, essa intensidade da casa 8 que ela não conseguia dar voz, assim. Então você vê também na expressão dela, pelo menos de onde eu enxergo, essa coisa assim muito visceral, né? Muito, Não está nos meus fones? muito, muito profunda, né? A Enfim, descrição dela é essa, Rodrigo. Visceral. entendi. Então, esse ponto. É a Rosário que está com o microfone aberto? Que mais? E aí, mapa diurno e os aspectos desse Sol, que legal. E a casa 10, como eu tinha separado, tô tentando seguir o cronograma, tá? Pro Sagitariano. Seguir o cronograma virginiano não é uma tarefa simples. Cadê, gente? Que eu não tô conseguindo ver o mapa dela aqui mais aqui. E aí, o que que acontece? A casa 10
dela que abre em touro, signo de touro, né? Aqui marcando a casa 10 dela. Então, a casa 10 ela vai falar sobre realização, né? Também profissional, mas tem uma coisa assim, a gente às vezes para muito no- nos, nos dogmas, né? Nas frases prontas, assim. Então, o legal é a gente pensar que assim, a casa 10 ela é a nossa fatia de papel para o mundo. Socialmente, como você contribui para o mundo. Qual que é a sua parte que você entrega para o mundo? E eu não digo sobre ser uma cantora igual ela, pode ser um carteiro, pode ser uma confeiteira, mas se a gente for pensar assim, é um trabalho social. É como eu contribuo. Claro que hoje, né, a gente não tem mais, parece até poético esse olhar, né? Porque estou trabalhando porque eu quero dinheiro. Mas, na verdade, a Casa 10 vai falar sobre essa realização. Então, quando eu consigo encontrar algo que alinha com a minha realização, naturalmente eu tenho prosperidade, porque eu faço aquilo de bom gosto. Porque é uma vida que eu vou estar entregando, né? Então imagina, uma vida inteira fazendo algo que está contra a minha natureza. Então tem essa peculiaridade, que é a casa 10. Então, naturalmente, se a gente for pegar na astrologia anatômica, tem essa questão, né? O touro, ele rege o quê? A garganta, né? Então, tem até uns textos antigos, tem uma música antiga, eu não vou lembrar de quem é, que fala justamente sobre isso, né? Que por ser taurino, né, tem a questão da voz, né? Tem essa coisa assim. Então, o touro, ele realmente tem essa questão, não só da voz. Claro, eu tô puxando sardinha porque a gente tá falando do mapa astral da Elis Regina. Mas o touro na casa 10 tem essa dignidade da expressão do corpo, né? Do toque, do sensorial. E a voz é uma dessas conotações, né? Ou o próprio paladar, né? Mas no caso dela, né? Que bom que foi a voz, né? Então o touro na casa 10 ele traz essa dignidade e para ela tá bem marcado isso. E, e os aspectos, né? Que essa casa 10 recebe, essa casa 10 recebe uma quadratura de Plutão e, naturalmente, uma conjunção com a Vênus e com a Lua. A Lua está próxima ali à casa 10 e um sexto com Saturno. Então, assim, ó, os aspectos que a casa 10 recebe são tons harmônicos ou desarmônicos, contribuir para o desenvolvimento, para a fluidez e para a realização dessa casa 10. É sobre isso. Então, o primeiro ponto, eu vou começar do mais lento, né? É uma quadratura de Plutão com a casa 10 dela. Esse Plutão, ele está na casa 1 dela. Então, o que que isso vai dizer? Plutão de casa 1. Plutão de casa 1, a pessoa tem muita presença de espírito, tem uma potência muito forte na presença dela, no eu dela, tem um ego muito forte no sentido da imagem. Assim, muito, é como se a pessoa tivesse a necessidade de provar que é capaz o tempo todo e às vezes passa, erra a mão por querer provar demais, por querer se fazer valer demais. Plutão de casa 1. Ainda mais ali, né? Em Leão, mas, enfim, é uma geração. Mas ela tem esse Plutão. Então, o que que essa quadratura de Plutão com a casa 10 está dizendo? Dizendo que essa coisa do muito do eu dela foi um ponto de desafio para que ela conseguisse estabelecer, sustentar e realizar essa casa 10 dela, que é naturalmente também uma marca da artista Elis Regina, que é essa coisa de não se submeter, né? Que de certa forma a gente vê a parte externa, né? Mas de certa forma ela deve ter passado alguns apuros, né? Com essa coisa muito forte e também essa coisa de ir até as últimas consequências, né? Porque essa questão de Plutão na casa 1, né? Fala assim, tá, eu tô disposto também. O que precisar fazer. Ah, mas vai perder. Então, não tem problema, né? E até na biografia dela, essa indicação, né? Que a morte dela pode ter sido causada
pelo uso e abuso de substâncias, então isso também é uma questão plutoniana, né? Porque, de certa forma, é um certo Plutão na casa 1, né? De certa forma, também é um certo suicídio, né? De certa maneira, mas não deixa de ser, né? Um atentado contra a própria, contra a própria saúde, contra o próprio corpo, né? Então, e até as últimas consequências disso, né? Depois enfim, uma compulsão e qualquer coisa nesse sentido, então, que também, né, rompeu com essa casa 10 dela, rompeu com essa carreira, né? É, como é que fala? Abreviou, né? Abreviou essa carreira dela. Então, Plutão como principal aspecto desafiador para essa carreira dela, de casa 1. E aí depois, ainda seguindo essa linha, um sextil com Saturno, né? Então, o Saturno, fazendo um bom aspecto com a casa 10, ele entrega para essa carreira responsabilidade, compromisso. Então, não sei, né, como que é para ela. Não acompanhei, mas eu acho que naturalmente, para a pessoa conseguir ter notoriedade, ela precisa, no mínimo, se comprometer com o que ela faz. Senão, não tem jeito, assim, é meio que óbvio, né? E ela tinha um Saturno de casa 12, que na prática isso vai dizer o seguinte, assim, é como se ela tivesse um compromisso com a própria saúde mental através da música. É como se esse compromisso com a música fosse curador para ela no sentido psíquico, por estar na casa 12. Então ela já vem com esse chip. Então é tipo assim, é como se a música e essa carreira fosse salvar ela das culpas mais íntimas, dos pesos inconscientes, uma saída para essa construção da carreira, né? Não, o resultado, né, dessa construção da carreira. O Saturno ali na casa 12. Esse é um ponto, também na casa 10. E aí as outras questões, a conjunção, né, da Vênus e da Lua. Então, para quem não está familiarizado, né, a Vênus ela está aqui 2 graus de touro, está um pouquinho antes, né, da orbe, né, que a gente chama ali da casa 10, mas até 5, 7 graus, principalmente uma casa 10, a gente já considera ela ali na casa 10, né? Tem essa peculiaridade nas leituras. Então a Lua também já está dentro da casa 10. Então a Vênus na casa 10, porque a Vênus ela é pequeno anjo, né? Ela é uma oitava abaixo de Netuno. A Vênus ela vai falar do brilho, do afeto, do carinho. Ela é a pequena benéfica, né? Também, né? Então a Vênus vai falar sobre essa coisa do afeto, dessa coisa assim. E aí, acho que dispensa também, né? A apresentação da Vênus na casa 10 para Elis Regina, né? Porque não tinha, eu acho que não tinha outro. Se fosse pensava, tá, fala de um planeta Vênus na casa 10, né? Em Touro, na casa 10 a Vênus. Então é uma coisa que dignifica, né, a carreira dela com a voz, com o talento e com tudo que ela representa. Então, na prática, sendo mais direto, Vênus na casa 10, a pessoa tem a marca de ter brilho nessa carreira. Tem um charme, tem um negócio, tem uma coisa ali, Vênus de casa 10. Esse é o ponto. E uma outra questão é a Lua, na casa 10, que na prática vai entregar para ela a emoção. Então, a emoção e também a popularidade. Então, são coisas diferentes. A parte afetiva, o encanto e estar ali de alma, que é isso que a Lua faz, né? A Lua, ela leva a emoção, leva a alma junto. Então, a Lua na casa 10 é de alma. Tô aqui de verdade. Tô aqui com a minha alma, assim, essa entrega. Então, junto a Lua e a Vênus ali, deu um bom samba, né? Usando bem o trocadilho dentro desse contexto, né? E uma Vênus também bem dignificada, né? Uma Vênus que está em touro, enfim, que é o próprio regente. Então, isso exalta essas questões. A Lua também em touro, ela não está mal colocada, né? Também é uma lua que está exaltada.
Então, isso tudo são questões que assim, fala assim, tá, o que que muda? A Vênus está em Touro ou ela está em outro planeta que, na verdade, vai mudar a capacidade de expressão daquela dignidade do planeta. Então, se uma Vênus ela está bem colocada, o brilho, que é a dignidade da Vênus, ele tem mais alcance. Eu estava dando aula ontem, e aí a Alba trouxe isso, né? Junto com a Alba trouxe isso assim, que eu fui tentar explicar. Então, a gente pode pensar o volume, né? Não é o volume, né? Mas o volume do brilho da Vênus, quando ela está em dignidade, em boa dignidade, ele tem maior alcance. Então é isso, né? Uma Vênus de casa 10 em Touro. Diz muito, né? E a Lua também ali, em Touro, ela está numa boa posição, porque é como se essa alma ela também ficasse à vontade nos prazeres da vida, nessa expressão, né? E nessa questão taurina, né? Então, é uma emoção, é uma alma que se sente à vontade no mundo, né? Na Terra, né? Ela se sente bem aqui. Ela não está deslocada. Fala assim, tá, isso aqui... Não sou daqui, mas até que dá para viver bem aqui. Então, é uma alma que se sente à vontade, tá? Então, esses aspectos aí da Lua e da Vênus, né? E aí, para ter mais argumentação, a gente vai olhar os aspectos da Lua, que a Lua está recebendo. Não, a Lua recebe um trígono de Júpiter, né? Então, esse mesmo Júpiter, ele leva para essa alma o drama. É legal, né, a gente olhar isso, porque, por exemplo, o drama em qual sentido? O Júpiter, em bom aspecto com a Lua, ele dá a abertura da expressão. A pessoa tem o drama. O drama, no sentido, nesse caso harmônico, a pessoa ela é expressiva. Ela consegue expressar bem o que sente. Ela ela articula, ela consegue expressar aquilo. Tem essa, então o Júpiter entrega para essa alma de casa 10 a facilidade de tocar outras almas, né? Nesse sentido. E a Vênus, ela recebe um sextil com Saturno, e aqui eu vou ser tendencioso, né? Mas na biografia dela falou de casamento, né? Dois casamentos e tal. E mesmo ela sendo artista, claro, né, tem essas questões, né? Separação, voltou, mas um aspecto de Saturno com a Vênus, ele leva estruturação para essa questão afetiva. Estruturação no sentido assim de ter um certo grau de seriedade com o que gosta, com essa expressão. Também na questão dos matrimônios como reflexo disso, mas acrescenta para essa questão da carreira esse compromisso, né? Esse compromisso em expressar essa arte, que é outro ponto. E a Lua não, a Vênus também recebe essa quadratura com Plutão, né? Então, reforçando essa questão da intensidade, da visceralidade, né? Que eu falei que é que um pouco o desafio, né? Com essa questão da carreira e naturalmente, né? Bonita, né? Sensual, né? Enfim. E essas questões, né? Às vezes as pessoas querem tomar posse, né? Também, né? Querem para elas, né? Tem gente que não aguenta ver ninguém brilhando que quer pôr na caixinha e pôr na estante. Mas isso é outra história. Então, essas questões. E que mais? É, a casa 5 dela, ela abre em Sagitário, ela tem signo interceptado, né? Onde está o signo interceptado dela, gente? Mercúrio e Peixes. O Sol está interceptado. É verdade, o Sol está interceptado, gente. Curioso, né? Júpiter também. Curioso. Não tinha visto, não. Vi agora. Eu só vi porque eu vi que o Sagitário abre a 5 e a 6. Eu falei, ah, tá. Porque se um signo abre duas casas, algum signo vai ficar sem casa. É essa a matemática, né? Eu olhei e falei, Sagitário abre duas. Eu falei, ah, então tem alguém que não abre ninguém. Enfim, mas essa é uma outra peculiaridade. Mas a casa 5 ela representa a questão artística também, né?
a expressão do eu, né? Um pouco parecido com o que eu falei da questão da Vênus. Em Sagitário, a gente vai pensar que é o seguinte, assim, essa expressão do eu, ela tem essa coisa, além de expansiva, mas por busca de liberdade, busca de conhecimento, essa coisa também da rebeldia, de não ter limite, né? Então tem essa conotação, fala assim, tá, como, o que que eu gosto? Qual que é a expressão do meu espírito? O que que é essa coisa, né? Dessa expressão do eu? Em Sagitário, não tem um limite, essa coisa assim da busca por além do horizonte e, enfim, essa expansividade, né? E aí o próprio regente da casa 5, que é nesse sentido que a gente vai ligando os pontos, ele é o que faz esse aspecto de oposição com o sol dela, ali em Virgem, né? Da casa 2. Então, levando também essa questão do apoio e da dignidade da expansão financeira, né? De forma minuciosa, para que ela consiga ter sustentação para essa transformação de quem ela é, né? Que é esse Sol na casa 8 em Peixes. Então, tem essas peculiaridades aí. Agora, uma outra coisa que me surpreendeu é justamente esse ascendente em Câncer, né? Essa coisa que na biografia dela tem relação com os filhos, né? Outro dia eu tava vendo a entrevista da Maria Rita. Aí eu ainda brinquei, tava conversando com a minha companheira. Falei assim, nossa, mas a Maria Rita deu uma engordada, né? Enfim, aleatoriamente assim. Mas vendo os filhos dela, esse ascendente em Câncer, essa coisa mais. Eu não consigo ver esse ascendente, não. Porque no caso, o ascendente em Câncer é essa coisa mais afetiva, mais amável, mais acolhedora, né? Essa expressão mais. Até a gente pode pensar, o ascendente em Câncer tem uma expressão mais. é, Menos forte, mais sensível, mais suscetível, mais vulnerável. Essa é a palavra que eu queria achar. O ascendente em Câncer, ele tem essa coisa mais vulnerável, né? E eu, pelo menos, eu não enxergo isso nela. Apesar que esse regente do ascendente é a mesma lua que está lá na casa 10, dignificando também a carreira dela, né? Enfim, o ascendente ele está bem aspectado com o Júpiter, né? Recebe um sexto de Júpiter, que é esse regente da casa 5, então dá essa modulada, né? Hein, Rodrigo? Me suscitou aqui uma associação à música muito, uma interpretação dela fantástica, com esse ascendente em Câncer. Eu quero uma casa de campo, onde eu possa. Talvez esse ascendente aí, expressado nessa interpretação, que é maravilhosa, nos traga uma Elis que gostaria de ter paz, sossego num lugar em que ela pudesse criar os filhos, a família. E no documentário sobre ela aparece um pouco disso. Não sei. Foi Entendi, apenas uma viajada minha em relação à letra da música e esse entendi, ascendente. Ela entendi, desejava ter esse sossego. Não sei. entendi. A Miriam quer falar? Pode falar, Miriam. Sobre esse ascendente câncer, eu acho que o que impressiona, eu acho, todo mundo é a Elise, ela se mantém, é uma enorme sensibilidade que ela tinha quando cantava. Era algo, ela coloca, no meu entender, ela colocava toda essa sensibilidade, essa modulação da água canceriana, né, mas cardinal, quer dizer, presente, com esse regente ali poderoso na casa 10, todo o corpo dela estava totalmente voltado para essa expressão afetiva, né? Emotiva e, ao mesmo tempo, perfeita. Então, é um conjunto muito raro, porque é muita emoção, né? Ela toca a alma de qualquer um, e, ao mesmo tempo, perfeitamente. Não existe ali nada
que pareça, que tenha ruído, né? Não tem ruído a expressão artística da Elis quando ela canta. Então, me parece que essa lua no meio do céu é poderosa, poderosíssima. Você se referiu aí ao que é um planeta dignificado. Ele tem poder, ele tem capacidade plena de expressar aquilo que é o interesse dele no mapa. Qual é o interesse da Elis? É mostrar para o mundo, casa 10, a sua potência, a potência da sua sensibilidade, né? A sua capacidade de, de, de apresentar a virtude de uma canção. Ela não canta ela não canta só tecnicamente. Ela toca na sua alma. Parece que você está ali buscando uma casa de campo, de fato. Né? Qualquer um que ouça, mesmo que nunca tenha pensado nisso, se ouvir a Elis prestando atenção, você entende o que é ter uma casa, o que é esse sonho de ter uma casa no campo daquela geração. Então, eu acho que ela foi muito canceriana, sim. Legal. Enfim, é, alguma dúvida? Vocês querem ver o mapa de novo? Só tirei para ver o rostinho de vocês, que eu não estava enxergando. Falei, deixa eu ver o rostinho de vocês, cadê esse povo? Enfim, Rodrigo, pode eu, falar. eu, eu fiquei pensando também nesse Plutão na 1, fazendo oposição a Vênus dela, ela sempre também teve, e Plutão Leão, né? E ela teve uma dificuldade de aceitar a sua imagem. Ela sempre brigou muito com a balança, havia sempre uma cobrança dela mesma com o seu visual. Isso foi uma coisa que pesou muito para ela. E agora falando sobre a música, eu também me lembrei aquela música que ela canta, Atrás da Porta, até fui ver o nome aqui, em que aqui está dizendo que foi gravada no período em que Elis Regina estava separada do marido Ronaldo, em que ela canta assim, as lágrimas, né? Nada mais canceriano do que isso. Muito, muito bem lembrado. Entendi. Enfim, é que muita coisa eu não conheço, né? A Não tenho. a sua mãe não cantava músicas mais antigas? Eu conheço, que nem eu conheço músicas, até que Elisete Cardoso, não é da minha época, mas aquela música Barracão, para mim, é o máximo. Mas quem cantava era a mamãe, a Fita Amarela, não sei, um monte de música que eu conheço, mas assim, que não é ainda da década de 60, foi tudo por mamãe. E aí eu acho que eu tenho uma coisa com música desde aquela época, né? Então, eu achei que, porque você não é tão velha assim que você não possa ter conhecido ela. Ou você também não é tão novo assim que não possa ter conhecido ela. É que você falou que você não curtia, né? É isso que eu entendi? É. Não, mas tudo bem, tá tudo certo. Isso não é uma coisa que a gente precisa resolver, não, né? Tá tudo bem. Não, 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 Olha só, não. Não, Rodrigo, não precisa de uma ouça, DR, não precisa de Não, uma DR. não vamos entrar na guerra. Rodrigo, para se reconciliar com a Elis, ouça ela e o Tom. Não, mas eu Não vou há ouvir. quem não se Vou ouvir. reconcilie com a Elis ouvindo aqueles dois cantando. Olha, é Não, mas impressionante. só. Aquilo não tem época, aquilo Mas não, o que eu quis dizer é que, pela questão do ascendente em câncer, eu não tenho essa imagem, eu não tenho essa referência do estilo, da personalidade, da referência, eu não tenho na memória, né? Que é diferente, assim, né? De ter Sim, essa sim, Uhum. referência. De ter sim. Sim, vivido, sim, né, sim. a época, né? De ter conhecido o que que ela representou para a época. Sim, Eu não tenho você não essa. acompanhou.
Exato. Ele fica sem essa referência que nós, da geração Elis, temos, né? E é mais palpável para a gente. E o documentário sobre ela, o filme sobre ela, mostra essa intensidade dela, essa sensibilidade para com os filhos. E ela recebe um monte de críticas por conta da morte dela. Então, é pós-morte, mas a gente não viveu com ela lá com os filhos e diante de toda aquela conjuntura 70, 80. Algumas coisas que eu vi ela com os filhos, eu achei ela muito maternal Isso, com os exato. filhos, muito maternal. Enfim, eu fiquei feliz, eu acho que a gente alcançou, fiquei feliz com a reunião de hoje, é bom estar com vocês. Parabéns para Elis, parabéns para a gente. Eu acho que eu consegui alcançar, fiquei feliz também com a interpretação do mapa. Joia, Espero joia. ter contribuído e ter alcançado. A gente vai aprendendo e vai trocando, tá bom? Qualquer dúvida vocês me falam. Foi muito bom. Uma ótima quinta-feira para vocês. Maravilhoso. Abraçados. Maravilhoso, muito obrigada. Obrigada. Muito bom. Boa. Até a próxima Tchau, semana. tchau. A gente vai escolher outro mapa e a gente vai até a próxima semana, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo. Beijo, tchau, Galera, tchau. Beijo. Alba, Glória, enfim, é bom estar com vocês sempre. Todas. Fabi, Miriam, Carmen, Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Kiri, Célia, enfim. A Rosário lá de Portugal, gente. Que hora que é em Portugal? Agora. Tá dormindo. A Rosário, tá vendo? Não, é meia-noite. Olha lá. Que hora que é? Meia-noite. Nossa, Rosário, obrigado, viu? Sinta-se abraçada aí. Boa noite Obrigado para eu. vocês. Muito legal.